maio de 1940. Uma cidadezinha francesa nas Ardennes, próxima da Alemanha, que está em guerra contra a França. Mas as coisas estão tranquilas. Até agora. Por isso, as crianças continuam a enfileirar seus tamanquinhos e a professora diz: hoje vamos aprender uma música bonita para nos trazer a paz de volta. Giram, giram, giram. Os fantoches vão girar. Essa será a sua última aula. Redescobrindo a Segunda Guerra. 10 de maio de 1940. Às 5h35 da manhã, os alemães lançam sua ofensiva. A Guerra Relâmpago. De maio de 1940. Paraquedistas alemães estão saltando sobre a Holanda. Eles são uma vanguarda, os primeiros de 3 milhões de invasores. A Wehrmacht invade a Bélgica. Essa é a armadilha de Hitler. Os alemães fingem atacar a França através da neutra Bélgica, como fizeram em 1914. O general francês Gamelin, comandante em chefe das forças aliadas, está confiante. Ele tem tudo sob controle. Durante a Guerra Falsa, ele havia revisado e acertado sua estratégia. Bélgica, 10 de maio de 1940. Gamelin movimenta suas melhores divisões motorizadas, a elite do exército francês, para dentro da Bélgica, juntamente com toda a força expedicionária britânica. Esses são soldados de combate determinados. Eles irão deter o avanço alemão através da Bélgica. Mas Hitler, em seu quartel-general, está exultante. Seu plano funcionou. Ele exclama: eu poderia chorar de alegria. Ele instrui Goering, marechal de campo no comando das Forças Armadas, para que não bombardeie as colunas francesas, que as deixe prosseguir território belga adentro. E ele ataca por trás. Sua verdadeira ofensiva será através das Ardennes. Segundo o alto comando francês, tanque algum conseguiria atravessar aquelas colinas de floresta fechada. Mas nada os detém, a não ser os congestionamentos que eles mesmos provocam. Enquanto isso, na Holanda e na Bélgica, as pessoas que têm carros estão entre as primeiras a fugir. Todos são suspeitos. A chamada Quinta Coluna é temida. São espiões a serviço dos nazistas. Os alemães continuam com sua tática de distração, invadindo a Bélgica com forças aéreas especialmente treinadas. Os sapadores cantam a plenos pulmões sua música de campanha na Polônia, canção que diz: as garotas terão que esperar, camaradas. Está na hora de partir, camaradas. Em 11 de maio, com o nascer do dia, eles saltam sobre a Bélgica. O objetivo é tomar a peça vital do sistema de defesa belga, o Forte Eben-Emael, no canal Aubert, que tem a fama de ser impenetrável. Um intrépido soldado alemão sobe ao topo de uma torre com uma carga de explosivos.
Os conquistadores caminham pelas ruínas do forte, a porta de entrada para a Bélgica. Imagens como essas irão forjar a reputação de invencibilidade da Wehrmacht. Após a tomada do forte, as pessoas se amontoam para pegar os últimos trens para Paris. Na capital francesa, a Cruz Vermelha está sobrecarregada. Refugiados belgas são transferidos para vagões de gado que vão para o sul. Liège, 11 de maio de 1940. À medida em que os alemães entram em Liège, o pânico aumenta e se alastra. Diante de tamanha demonstração de força, há apenas duas opções: obedecer ou fugir. Muitos dos refugiados são moradores da zona rural. Assim como ocorreu muitas vezes na história, os fazendeiros sempre foram os últimos a fugir, não querendo abandonar suas plantações e animais. O grande poeta belga Émile Verhaeren escreveu: "As pessoas aqui não têm coisa alguma. Nada diante delas, senão a infindável estrada à sua frente. As pessoas que trabalham nos campos, as pessoas por aqui, só têm desgraça sem fim." Os alemães lançam sua ofensiva aérea, destruindo cruzamentos estratégicos, pistas de pouso, refinarias e depósitos de combustível. Cidades ao norte e ao leste da França são bombardeadas. Os franceses estão agora diante da realidade da guerra moderna. Na Holanda, o porto de Rotterdam está em chamas, resultado de um ataque aéreo alemão aterrorizante, como o de Varsóvia. Mas essas bombas foram jogadas depois que a cidade se rendera. Mais um dos crimes de guerra de Hitler. Em Londres, o novo primeiro-ministro é Winston Churchill. Seu primeiro discurso revela sua determinação em continuar lutando, sejam quais forem as circunstâncias. Nesse discurso, ele diz que, sem sombra de dúvida, o destino da Holanda e da Bélgica, assim como da Polônia, Tchecoslováquia e Áustria, seria decidido pela vitória do Império Britânico e da República Francesa. Mas as coisas se tornaram subitamente muito sombrias na França. Em apenas 3 dias, os alemães haviam aberto caminho através das Ardennes e estavam avançando em direção à linha de defesa francesa no rio Meuse. Sedan, 13 de maio de 1940. Eles estão fechando o cerco cada vez mais, buscando encurralar as tropas aliadas aglomeradas na Bélgica. Os soldados de infantaria alemã vencem os franceses como se viessem de outro mundo. Com granadas de mão, metralhadoras e mangas arregaçadas, eles tomam a cidade em um dia. Sedan, a porta de entrada para as Ardennes, que já fora terrivelmente marcada pela derrota francesa em 1870. Mas o verdadeiro obstáculo para os alemães é o rio Meuse. Na noite de 13 de maio, eles trazem vigas para construir pontes. Os franceses revidam.
Mas os alemães neutralizam a artilharia francesa. E na manhã seguinte, seus sapadores terminam a ponte, estimulados por seu general, Heinz Guderian, um prussiano de 52 anos, um grande estrategista de guerra com blindados, usando tanques para atacar com força, ousadia e velocidade. A Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, não deve dar ao inimigo tempo de reagir. Primeiro vêm os tanques, seguidos pela infantaria, e com a cobertura de aviões, principalmente os Stukas. Os Stukas são bombardeiros de mergulho equipados com sirenes. Resistindo à intensa pressão da descida, seus pilotos altamente treinados soltam suas bombas no último minuto com precisão letal. O primeiro-ministro francês Paul Reynaud telefona para Churchill alarmado. Fomos derrotados. Perdemos a batalha. Os generais franceses estão desorientados, incapazes de reagir à situação. Estando imobilizadas na Bélgica, como as forças aliadas poderão deter o avanço alemão? Voltaremos a seguir com Redescobrindo. Vamos assistindo Redescobrindo a Segunda Guerra no Nat Geo. Em Paris, as autoridades francesas estão tentando lidar com um número cada vez maior de refugiados. Belgas e franceses estão chegando em grande número à cidade. Escolas, hospitais e alojamentos logo ficam superlotados. As informações são poucas e os boatos, muitos. Teria Gamelin cometido suicídio? Não. O alto comando francês acaba de perceber que os alemães estão indo para o litoral e que os aliados caíram em uma armadilha. É ordenado um contra-ataque, permitindo que um certo coronel de Gaulle se sobressaia na liderança de uma brigada de tanques. 17 de maio de 1940. O exército francês possui mais tanques e de melhor qualidade do que os panzers alemães. Mas sem qualquer reforço ou apoio aéreo, os tanques franceses tornam-se presas fáceis para os Stukas. Os combatentes franceses se saem bem, mas se perguntam por que a Força Aérea não os está protegendo. Mal preparados e com menos aviões, os pilotos franceses são enormemente superados pela Luftwaffe, mas lutam com bravura. Dezenas de pilotos de aviões alemães são abatidos e levados como prisioneiros. Alguns desses pilotos irão retornar à Alemanha quando o armistício for assinado, e então voltarão a lutar na batalha contra a Grã-Bretanha. 26 de maio de 1940. Os tanques alemães se movimentam rapidamente pelas cidades e vilarejos ao norte da França. Corajosamente, os franceses tentam diminuir o ritmo do avanço alemão. Os alemães esmagam quaisquer focos de resistência. Os alemães chegaram ao Canal Inglês. A estratégia corte de foice de Hitler havia funcionado. A Força Expedicionária Britânica, o Exército Belga e as Forças Armadas Francesas estão cercados. 28 de maio de 1940. O rei belga se rende juntamente com seu exército. A Força Expedicionária Britânica recua em direção à costa, levando ao colapso final dos exércitos aliados. Em Paris, o primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, demite Gamelin e encontra um novo salvador,
o general Maxime Weygand, 72 anos, um dos artífices da vitória aliada em 1918. Para levantar o moral, Renault nomeia